rodopiar lá na sala. E são profecias que não são ao ventos, são profecias de Deus. Aqui tem pessoas que engravidaram por profecia dele, então assim, é um homem de Deus, não estou exaltando, é um amigo, é um irmão. É igual eu lembro quando Paulo estava se eu não me engano, em Éfeso, o pessoal foi querer levantar, na Grécia foi querer levantar altar para ele, não, sou homem como vocês, aqui está um homem como nós. Mas é um homem que carrega um legado de Deus. Estenda as suas mãos aqui para este amigo, para este irmão. Pai, obrigado pela vida do Josué. Obrigado pela vida desse irmão. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida dele. Que ele seja canal de bênção nesta noite. Como todas as outras vezes que ele esteve aqui ele já faz parte desta casa, é um amigo, irmão. Que o Senhor o abençoe. E que o Senhor possa gerar vida, que ele possa ser usado e ousado em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Tamo junto, irmão. Obrigado, irmão. Amém. Sobe aqui para mim um pouquinho. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Será que alguém pode me ajudar a soltar aqui? Eu trouxe a banda dentro do celular, tá todo mundo tocando assim lá. Foi uma piada, mas você não entendeu. Glória, peraí, cadê? Tem que... Aí, peraí. Tá, já vou. Glória a Deus. Calma que nós estamos ao vivo para todo mundo espiritual. Glória a Deus. Deus é bom demais, né? Aqui, né? Aqui, né? Glória a Deus, tá bom, tá bom. Feche os teus olhos. A presença do Senhor, ela se move de uma forma linda, maravilhosa, de uma maneira tremenda. E quando nós declaramos que nós queremos ser tocados por Ele, se torna algo irresistível. Ele vem e nos toca porque Ele nos ama. Em qualquer necessidade, Ele vai te responder porque Ele te ama. E Ele quer te tocar essa noite. Você crê nisso? Aleluia. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Ele te tocou, tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Porque quando Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Sim, Senhor, porque quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quem pode dar um aplauso para Jesus?
Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Vamos declarar que Ele é digno. Digno de glória. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o Teu nome exaltar. Digno de glória e honra. Levante uma de suas mãos. Levantamos nossas mãos para o Teu nome exaltar. Grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Dê a Jesus um aplauso, Ele merece. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, deixa assim. Nós estamos num tempo muito interessante na nossa jornada como cristãos, como seres humanos na Terra, né? E a gente precisa viver conscientes acerca das promessas de Deus. A gente não pode deixar de lado, abandonar em nenhum momento a certeza do coração de que as promessas que o Senhor nos tem dado, elas irão se cumprir. Principalmente neste mundo atual da humanidade, nesse momento que a gente está vivendo, onde tem tantas coisas acontecendo, e acontecendo de forma simultânea, né? Os sinais de que a humanidade está vivendo seus dias finais na Terra estão em todos os lugares. De forma impressionante, né? A gente tem visto como tudo isso tem trazido para nós, ou tem aparecido com tanta intensidade, sinais nos céus, na Terra, do ponto de vista climático. A gente tem visto sinais na esfera celestial, e a gente tem visto tudo em todos os cenários, por que não dizer corroborando com a volta de Jesus, trazendo para nós uma certeza de que a mensagem da palavra do Senhor para mim, para você, da volta de Jesus, ela é real, ela existe, é verdade. Apesar das incertezas que nos cercam, das inúmeras lutas que nós temos enfrentado, a verdade é que nada disso pode impedir as promessas de Deus em nossas vidas. A despeito de problemas, a despeito de dores, de coisas, a gente precisa estar fortalecido na palavra do Senhor. Lá em Mateus 24:35, o nosso Senhor dizendo que passará céu e terra, mas a palavra não passará. O que significa isso? Ou seja, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu através dessa palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você tem promessa de Deus, sim ou não? Mas a gente precisa ter o entendimento da observação a ser feita para cada um de nós aqui, porque nós temos promessas, mas existem alguns aspectos interessantes que nós precisamos observar e cumprir com a parte que é também a nossa responsabilidade. Deus é aquele que gera promessa, mas ter fé que a promessa irá se cumprir é com você.
A palavra do Senhor fala lá em João 16:33, eu falo isso para que em mim tenhais paz, Jesus dizendo. No mundo tereis aflições, mas o que ele diz? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Note, ele fala o quê? Que nele nós encontramos paz. Aí ele fala, no mundo vocês vão ter aflições, mas existe uma coisa que cabe a mim e a você, ter bom ânimo. Ele está dizendo, nele a gente encontra paz, mas ter bom ânimo é nele, é conosco. Nele nós já temos todas as respostas que nós queremos. Agora, ter bom ânimo, é eu e você que vamos criando essa atmosfera de vivência com o Senhor, numa vida regada pela palavra, por adoração, por vida com Deus. Quando a gente vai para a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 2, 9, fala que nem olhos viram, ouvidos ouviram, o coração não sentiu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo escrevendo aos Coríntios, eu tenho absoluta certeza que ele se lembrou de Isaías 64, que diz, verso 4, que diz, desde a antiguidade não se percebeu, com ouvidos não se ouviu, com olhos não se viu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Aos Coríntios ele diz que Deus tem coisas preparadas para aqueles que o amam, e Isaías diz que Deus tem coisas preparadas para aquele que nele espera. Interessante isso, porque eu não sei se você está esperando algo de Deus, mas se você ama a Deus, você não tem problema de continuar esperando, porque quem ama, espera, se espera porque ama. Então em qualquer um dos casos, nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, nós não podemos tirar os olhos da cruz de Cristo. Ficar longe de Deus, por exemplo, ou não manter um relacionamento com Deus, é no mínimo uma escolha equivocada, para não ser uma loucura neste momento que nós estamos vivendo na atualidade. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos buscá-lo enquanto podemos achá-lo e invocá-lo enquanto Ele está perto. Então, é de extrema importância que busquemos ao Senhor. É de extrema importância que nós nos rendemos a Ele. Então, queridos irmãos, é a nossa caminhada com Deus que nos deixa de pé diante das dificuldades. É a nossa caminhada com Deus que vai fazer com que nós vençamos as lutas diárias. E a razão de nós não deixarmos de lado o investimento de tempo e meditação na palavra do Senhor, isso é crucial se você quer vencer na vida. Meditar na palavra do Senhor. A fé, Romanos 10:17 fala o quê? Que ela vem pelo ouvir. E este ouvir está linkado com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Então, para gerar fé no seu coração, ou para nutrir a fé do seu coração, é necessário você ter o quê? O envolvimento com a ministração da palavra, ser ministrado pela palavra. Faltar em cultos como esse, por exemplo, é algo interessante, porque geralmente a palavra que é pregada no domingo que você falta é justamente essa palavra que você precisa durante a semana. Então, a ausência em cultos, e eu vim ministrando o Uber quando ele me trouxe, né? Até orei por ele aqui na porta, eu costumo fazer isso com os Ubers, né? Ministrar a vida deles, orar por eles. Porque nós temos que pregar a palavra em todo o tempo, né? Eu não vim pregar a palavra aqui, eu já saio de casa pregando. Claro que eu vim pregar a palavra aqui, mas é interessante investirmos tempo na oração, tempos na palavra, tempo na meditação do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque um cristão que deixa de ler a Bíblia, um cristão que deixa de orar, logo esse cristão ele vai esquecer daquilo que ele deveria amar e vai começar a desejar aquilo que ele deveria abandonar. Simples assim. Quando você deixa de meditar na palavra de Deus, você naturalmente se esquece daquilo que você tem que se lembrar, daquilo que você tem que amar, daquilo que você tem que viver, e você passa a desejar aquilo que você deveria rejeitar. É isso que funciona. Agora, irmãos, se nós não tirarmos tempo para a palavra de Deus, para falarmos com Deus, para ouvirmos a voz do Senhor, provavelmente a gente vai acabar falando e ouvindo aquilo que nós não deveríamos tanto falar, tanto ouvir. Tá, pastor Josué, é interessante, mas qual é o texto da palavra que você vai ler? Porque você começou a pregar e não leu nenhum texto da palavra. Tá bom, vamos ler um texto da palavra então. Salmo 119, todo. Estou brincando, amém, ó. Verso 50, eu vou usar, não sei se vão projetar, eu vou usar NVT, nova versão transformadora para esse verso, tá? Eu vou transitar em algumas versões distintas aqui. Esse ano a igreja que eu congrego e pastoreio juntamente com o meu pastor titular, toda a igreja está na leitura anual da Bíblia toda, né? Eles seguiram aquilo que eu costumo fazer todo ano, de ler a Bíblia inteira todo ano. E aí eles
nós escolhemos a NVT porque a gente entendeu que ela tem uma linguagem muito simples de se entender, de se compreender. Mas olha só o que diz Salmo 119, 50, NVT. Tua promessa renova minhas forças, ela me consola em minha aflição. Eu não sei se é essa mesma versão que está aí. Ah, está aí, ó. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tua promessa renova minhas forças, ela me consola. Olha só que tremendo. Então eu quero falar que as promessas de Deus seguem vigentes sobre você. Obrigado por um amém, aleluia. A promessa de Deus, ela segue sobre a tua vida, ela segue sobre a tua casa. Então eu estava dizendo que se nós não tirarmos tempo para falarmos com Deus, para ouvirmos a voz do Senhor, naturalmente nós iremos falar o que não devemos e vamos ouvir quem não deveríamos ouvir. Então precisamos ter o entendimento de falar, de conversar com o Senhor, porque a promessa dEle, a promessa liberada sobre nós, ela é um renovo para mim e para você, porque em meio às dificuldades, eu preciso lembrar de que eu tenho promessas sobre mim. É isso que renova você, é isso que não permite você sucumbir. E ela vem geralmente aonde? Na aflição. O consolo de lembrar da promessa de Deus virá naquele momento, uau, árduo da vida. A gente precisa lembrar da promessa do Senhor. A gente costuma lembrar de tudo que não temos, que não conseguimos, que não galgamos, e não mencionamos em nenhum momento um grato a Deus por aquilo que já temos, que já galgamos, que já conseguimos. Isso é muito sério. Agora, escutar a voz do Senhor é importante? Claro que é importante, porque quando você pega, por exemplo, Abraão, naquele momento que Deus fala para ele, você me ama mesmo? Estamos aí junto, então pega o teu filho Isaac aí, leva lá para o Moriá, vamos ver se até onde vai, né, a tua confiança em mim. E no momento que está ali para sacrificar o Isaac, todo mundo já conhece a história, de repente vem o anjo do céu e fala, Isaac, Abraão, para, não faça isso. Olha só, ele ouviu a voz do emissário do Senhor, a voz de Deus, por que não dizer assim? Quer dizer, se ele não ouve a voz de Deus falando com ele, ele acabava com a promessa, inclusive com a sua própria descendência. Se você e eu não pararmos para ouvir a voz do Senhor, nós colocaremos em risco aquilo que nós temos diante de nós para o futuro. E a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente ouve muita fofoca. Eu sabia que ninguém ia falar amém, né? Porque ninguém é louco de dizer. A gente ouve um monte de coisa. E não gasta tempo em ouvir a voz do Senhor. Eu vim agora no carro, e em um dado momento eu pensei, Deus, eu preciso gastar mais tempo ainda para ouvir a tua voz, para ouvir o que o Senhor tem para falar. Sabe, queridos, eu tenho visto muitos cristãos sinceros na sua fé, claro, mas que quando são visitados por lutas, por dificuldades, acabam deixando de ser levados pela desmotivação, acreditando que se afastar de Deus é o melhor caminho, né? Porque a falta de um entendimento sólido na palavra de Deus tem aberto portas para que a dúvida e o medo entrem. Se a fé não entrar, vai entrar a fé ao contrário, que é o medo. O medo é uma fé, só que uma fé ao contrário. O medo vai entrar. Se nós não formos abastecidos pela fé real, aquela que gera vida, aquela que Deus se agrada, nós vamos gerar uma fé que vai agradar o diabo e não a Deus. Olha só que interessante isso. Agora, o problema é que isso compromete a nossa vida cristã, e quando nós então vamos caminhando, que a gente vai vendo que a fé, então ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, não é? Então se não ouve a palavra, não vai haver subsídios para você colocar a fé em prática na hora que você precisa colocar a fé em prática. Para quem quer adorar e servir ao Senhor verdadeiramente, ter fé é uma atitude essencial e não tem como fugir disso. Não há como fugir disso, porque através da palavra de Deus, do Senhor, Ele nos chama para conhecermos a verdade que nos liberta. João 8,32, ao conhecer a verdade, essa verdade me libertará. 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é justamente por isso que nós precisamos estar firmados na doutrina, firmados na palavra, conscientes das promessas que nós temos sobre nós, porque o que motivou eu pregar foi um diagnóstico que minha mamãe recebeu início desse ano. Havia suspeitas no final do ano, nós seguimos glorificando ao Senhor. Quando se confirmou uma suspeita,
com prazo inclusive de vida dos médicos para minha mãe, nós continuamos a glorificar o Senhor, porque nós não nos movemos por aquilo que vemos e ouvimos, nós nos movemos naquilo em que nós cremos. E eu comecei a me lembrar das promessas, eu disse: mãe, nós temos promessas, a senhora tem promessa. Nós temos promessas sobre nós. Então o que acontece? A blindagem da sua fé vai te ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus e viver as promessas. O que eu quero dizer para você, irmãos, por favor, pastores que estão aqui, eu não vim aqui exortar o teu povo, quem faz isso é o seu pastor, mas eu vim alinhar você como profeta de Deus. A gente está num momento da nossa vida em que tem muitas vozes falando, e essas vozes podem desalinhar você com o céu, se você não tomar cuidado. A promessa de Deus é muito maior do que qualquer diagnóstico médico. A promessa de Deus é maior do que qualquer decisão judicial, seja em que esfera for. A promessa de Deus, ela é tremenda para você, para a tua casa, para a tua vida. E ela segue vigente. O tema dessa mensagem é: a promessa de Deus segue vigente sobre você. A promessa do Senhor está sobre a tua casa. Quem pode dizer amém? Agora veja, a gente não pode permitir que a falta de conhecimento nos desvie da verdade, da promessa. Irmãos, essa consciência só virá com a busca pela presença de Deus no seu individual. Eu brinquei aqui que eu já saio de casa pregando, mas eu também não vim adorar a Deus aqui porque eu já saio de casa adorando. É uma vida, toda adoração congregacional, ela é naturalmente precedida por uma vida de adoração pessoal. Então, no individual, por meio da oração, da leitura da palavra, e também por meio do coletivo, não se ausentando dos cultos, dos trabalhos semanais da igreja, é assim que a consciência que eu preciso ter acerca da necessidade de Deus opera dentro de mim. É assim, porque nós iremos prevalecer estando de pé quando as adversidades chegarem, quando nós tivermos uma consciência de quem é Deus e de quem nós somos diante dele. Homens, mulheres, pobres, miseráveis, cegos e nus que dependem do Deus Todo-Poderoso. Ah, mas o diabo é poderoso. Então se lembre de uma coisa: Deus é todo poderoso. Quando eu tenho essa consciência, eu começo a perceber a minha forma de agir. Quando eu tenho a consciência de que Ele é o Deus, eu sou a criação, de que Deus não é o meu garçom, Ele é o meu Deus misericordioso, que se Ele quiser, Ele me abençoa, se não quiser, eu tenho que ficar pianinho parado aqui, irmão. É que Ele é bom demais, o amor dEle dura para sempre, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus, não é isso que Paulo escreve aos Coríntios? Então, quando nós vamos caminhando, a gente vai prevalecendo sobre as adversidades quando elas chegam, e aí a gente vai tendo uma clareza de uma coisa chamada bifurcação. Motoristas que estão aqui sabem, quando você chega numa parte da estrada e ela faz assim, geralmente quando você vai para um sítio, para um acampamento, para não sei o quê, tem esse aqui e tem esse aqui. E agora? Aí se não tiver a setinha lá mostrando o sítio, bom pastor para cá, todo mundo vai para cá. Mas você pega a bifurcação na sua vida diária, sabe quando? A bifurcação que pode te levar para a estrada do louvor ou pode te levar para a estrada da murmuração. Quase sempre, pode ser que varia uma outra coisa, mas quase sempre é essa estrada que está diante de nós, essa bifurcação que está na estrada da nossa vida. Ou eu pego o caminho que vai me levar para o louvor, ou eu vou pegar o caminho que vai me levar para a murmuração, para a reclamação, para o xingamento. Quando a adversidade vem, quando chegou o problema, chegou aquela fatura, chegou no sei lá o que for, a notícia, o diagnóstico, essa é a bifurcação. Você vai pegar qual bifurcação? Qual delas? Qual estrada você vai pegar? Porque louvor versus murmuração, murmuração versus louvor. A palavra do Senhor fala lá em Salmos 22:3 que Deus habita onde? Quem lembra? Em meio aos louvores do seu povo. Então nós já temos endereço de onde Deus gosta de estar, que é o louvor. A palavra também do Senhor fala, lá em Filipenses 2,14, para fazermos tudo sem murmuração e contenda.
Quer dizer, louvor e murmuração. Se Deus habita no meio dos louvores, quem que habita no meio da murmuração então? Entendeu? A nossa linguagem tem que ser a do louvor em todo o tempo. De lembrar as promessas e entrar naquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 17. Em tudo dai graça. É em tudo, em algumas coisinhas só ou só quando eu quero? Não, em tudo. Porque senão eu vou atrair, não Deus, e vou atrair qualquer outro ser para dentro da minha presença, da minha casa. Quando o meu ambiente é de murmuração, de reclamação, de xingamento. Porque Deus habita em meio dos louvores, não a murmuração. Alguém está habitando nisso. Deus me trouxe para alinhar a si essa noite aqui. E eu vim cumprir o que Deus me mandou. Você gostando ou não gostando? Se você ficar bravo comigo no final, estou nem aí. Só alinhar. Para dizer para você não se esquecer, você tem promessas e não são poucas. Porque veja comigo, se murmurar fosse bíblico, os discípulos teriam pedido para Jesus: mestre, ensina-nos a murmurar. Não, ele ensinou: mestre, ensina-nos o quê? A orar. Sabe, irmãos, a orientação das Escrituras em Mateus 26, 41 é o quê? Vigiar e orar. Essa é a orientação para mim e para você nesse culto de celebração domingo. E nós precisamos do conhecimento intelectual na nossa vida cotidiana, sim, mas nós precisamos também desenvolver um conhecimento relacional com Deus. E esse relacionamento, ele passa por esse viés do quê? Do louvor, de ministração, de aplicabilidade da palavra, de absorver a palavra, de, como o Tiago fala, de não só ouvir a palavra, mas praticá-la. A questão não é os cultos que você tem frequentado. A questão que vai ser perguntado para você depois é o que você colocou em prática na sua vida em cada culto que você veio aqui na CIA. A questão não é o que eu estou falando agora. A questão é o que você vai fazer com tudo isso que eu estou falando agora a partir de amanhã ou de hoje ainda. O que Deus está nos alinhando e nos alertando é que nós estamos diante de um cenário em que a volta de Jesus pode ser a qualquer momento, irmãos. E como nós iremos ser pegos? Porque o inimigo está vindo. Quando você olha em 1 Samuel 7, a partir do verso 7 em diante até o 12, 13, você vê aquela história tremenda. Estava ali o povo de Israel entre Mispá e Sem, duas cidades. Eles estavam acampados, é mais ou menos assim, entre São Paulo e Osasco. Estavam ali na fronteira. E aí a Bíblia fala que os filisteus souberam que eles estavam ali. E uma guarnição dos filisteus, porque o texto, quando você pega Corrigida Fiel, fala que os príncipes dos filisteus, isto é, o bope dos caras, uma guarnição poderosa, não veio nem o exército todo, veio só o primeiro pelotão deles, contra Israel, e os caras de Israel foram correndo para Samuel, falaram: Samuel, não cesse de clamar, porque ele sabia que Samuel era um homem de clamor, era o líder deles naquele momento. É isso que você tem que ter em momentos na sua vida. Há momentos que a luta virá, as dificuldades virão. Você precisa lembrar que você tem um líder sobre você, um pastor sobre você, que clama, que ora, que vela sobre você. Chama ele um dia para jantar e para de ficar jantando ele longe. Sabe? Chegaram ali. Aí o que acontece? Não cesse de clamar. Samuel pega um cordeiro, pega um holocausto, um momento de louvor, um momento de adoração e começa a entregar, a adorar a Deus. Quando chegam os filisteus, encontram Samuel louvando, entregando o holocausto. É essa a pergunta. Quando a situação de dificuldade chega, quando a luta chega, quando as coisas problemáticas chegam, como que elas nos pegam no sentido de como estamos? Murmurando ou entregando sacrifício de louvor ao Senhor?
Sabe, irmãos, você tem promessa, repito. Você tem tantas coisas de Deus sobre você, e lembrar-se é o que vai dar norte para a sua jornada essa semana. Você tem coisas tremendas sobre você, e creia que a promessa de Deus será sua acompanhante esse ano de 2025. Que pode ele dizer? Eu tenho promessa, você tem promessa. Importante saber que a transformação de vida, nesse sentido agora, a transformação de vida não virá com uma varinha de condão, plim, já está transformado. Lembra lá o Shrek lá, era o ogro lá, tomou uma porção lá, virou o Shrek bonitinho, lembra? Quem lembra do Shrek, ele fica bonitinho lá? Não dura muito tempo, mas ficou bonitinho lá, né? A gente acha que a nossa vida vai ser, não, eu vou tomar aqui um negócio aqui da água das fontes de Israel, tem umas igrejas que vendem umas águas assim. Irmão, nada contra o que se crê, cada um dá na revelação que acha que tem. Mas, sabe, nem sempre a sua vida vai ser transformada da noite para o dia. Pode ser que Deus permita que você passe por um processo. Processos são necessários. Processos vão fazer com que a gente venha amadurecer. Também profetizar que a minha vida vai mudar, ótimo, tem que fazer isso, mas você também terá que fazer por onde? Há coisas que você terá que ajustar. Sabe, quando Deus quer abençoar você, Ele vai conectar você com pessoas, mas chegará momentos que Ele vai querer proteger você, talvez seja essa hora que Ele vai começar a desconectar você de pessoas. Então são processos. Processos são necessários. A gente passa por situações de dificuldades, a gente passa por situações problemáticas, para a gente entender que no processo nós temos promessas sobre nós. Deus tem um plano para você, mas é o processo que vai legitimar você, vai transformar teu caráter, vai transformar teu coração, vai fazer com que você fique mais atento à voz do Senhor, vai fazer com que você preste atenção nas pessoas que verdadeiramente amam você, e não são aquelas que falam assim, estamos juntos, estamos juntos. Que está junto nada, irmão, na hora do vamos ver, é a tua família que está com você. Na hora do vamos ver, são aqueles que amam você, que realmente está com você. Um dia eu vi um jovem, eu não sei quem já viu isso, ele postou um vídeo, está aqui, irmão, ele postou, se ele acertou ou não acertou, mas foi uma realidade. O caixão do irmão dele sendo ali, ele sozinho, 2 horas da manhã, cadê os amigos dele aqui, Aqui, tá eu e minha mãe chorando aqui, cadê os amigos que estamos juntos aí, vamos pro rolê, vamos gastar, vamos para isso, cadê? Aí, fazendo uma selfie aqui, um vídeo selfie, pegando ele, cadê? Não é, querido, ele falou, você que é jovem, que está aí, meu irmão onde está aqui, cadê os amigos dele? Não tem ninguém aqui agora para vir consolar a gente, é a gente que está aqui para poder um se consolar, um abraçar o outro, um dizer, estamos juntos, mãe, pai, filho. Eu confesso para os irmãos que eu não vim para pregar isso aqui essa noite. Mas eu só sei dizer uma coisa, Jesus está aqui essa noite. Ele está trazendo uma dimensão de promessa sobre você. Sabe, as promessas do Senhor são tão tremendas. Josué capítulo 21, verso 45, NVI. Olha só o que diz: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Quem dá glória a Deus por isso? Números 23, 19, NVI fala assim, o final do versículo fala assim, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Quem dá glória a Deus por isso? Salmos 89, 34, NVI fala, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Gênesis 28, 15, NVT fala, não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que te prometi. Você tem promessa, levante a sua mão e fala, grato sou, Senhor, pelas promessas que o Senhor tem sobre a minha vida. Deus tem promessas tremendas, por isso que essas promessas seguem vigentes. Então, quando você vai pro dicionário, o que é vigente ou vigência? Significa aquilo que se encontra em vigor. Aquilo que vigora, que está em aplicação neste exato momento, que está valendo agora, a promessa de Deus está valendo agora sobre você. Pastor, eu sou pecador,
Quando o homem é infiel, ele, o Senhor, permanece fiel. Não se trata de você, se trata dele, que ama você. Agora veja, uma dessas promessas que eu sempre lembro na minha vida, e que está linkado com esse texto que nós começamos, de Salmo 119, 50, é o Salmo 46, 1. A revista atualizada diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o teu socorro. Por isso que o Salmo 119 fala: tua promessa renova minhas forças, ela me consola na minha aflição. Irmãos queridos, eu sei que há momentos na nossa vida que tudo vai bem, tem momentos que as coisas vão fluindo, tem momentos, que as coisas estão no caminho certo, a economia fica estável, vai crescendo, os relacionamentos de familiares, de amigos vão se tornando cada vez mais fortes, mas o fato é que a nossa vida é cheia de emoções. Às vezes, Roberto, eu penso assim: puxa vida, quando chega dia 31, a gente poderia dizer assim: feliz ano novo, né? Você quer um feliz ano novo? Quero, com emoção ou sem emoção, porque, oh meu Deus do céu, né, meu? Tem uns, ou não, irmão? Às vezes nos dão feliz ano novo, né? Podia falar com emoção ou sem emoção, porque às vezes o ano já no dia 2 de janeiro já começa explodindo umas bombas perto de nós, assim. Mas eu vim dizer para você que, embora a nossa vida seja cheia de emoção, o teu pastor prometeu que nada te faltará. O teu pastor prometeu que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor tem prometido estar com você. O Senhor tem prometido abastecer você. Não importa, sabe, irmãos, eu sei que não importa o quanto nós nos preparemos espiritual, emocionalmente falando, porque tem coisas que vão chegar de repente. Sabe, tem coisas que a gente não almeja, que a gente não quer, que nos leva a desgastes, isso vai chegar, circunstâncias contrárias ao nosso bem-estar vão vir, mas irmãos, mas eu cada vez que chegam dificuldades, problemas, situações, eu lembro que eu tenho um Deus poderoso que não me larga, que não me deixa, que Ele apaga da minha frente uma multidão de pecados, uma multidão de erros. O Deus que promete me amar em todos os dias da minha vida, o que espera de mim, que eu entregue meu coração, que eu renda a Ele, que eu transite na consagração, que eu entenda que a santidade é um princípio para vê-lo, que seguir a paz com todos é um princípio para eu me movimentar. Então, quando eu entendo quem é Deus e quando eu entendo quem sou eu, e que eu preciso nortear minha vida com base nas Escrituras, santificar minha vida, santificar meus caminhos. Pastor, mas eu pequei. A questão não é o pecado, a questão é o que você fará com o pecado ao pecar. Confessará ou esconderá? Declarará: Senhor, limpa-me, ou vai fugir? A questão é, você tem um Deus que te ama. Então, se errou, se pecou, essa é a noite, ou amanhã é a noite, ou quinta-feira que vem é a noite, de você chegar e falar: Deus, eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é perdoador, eu sei que o Senhor é aquele que agradou aqueles que te buscam. Então, eis-me aqui diante da tua presença. Sabe, queridos irmãos, na hora que nós chegamos aqui, eu estava falando para o pastor Roberto, que eu vi uma flor, e essa flor, ela saiu uma outra flor da flor, sabe? E só que essa flor que saía da flor, não saía alguma semente, alguma coisa para plantar, para nascer outro galinho, outra flor, não, da flor que já era ali, estava broxado, já nascia uma outra flor, e essa flor tomava uma proporção que ela virava como se fosse um guarda-chuva sobre essa flor. E aí eu olhava assim, as pessoas ali admirando aquela flor bonita, tal, mas ao mesmo tempo eu via que a flor que estava embaixo é como se ela fosse esquecida. O que eu entendi com isso? Olha, vai ser grande o que Deus vai fazer na tua família, na tua casa, mas não se esqueça dos fundamentos. Não se esqueça da onde Deus tirou você, no sentido de arrogância entrar no teu coração. Eu venci com a força do meu braço. Venceu não, irmão. Foi o Senhor que teve misericórdia de você e te colocou onde você está. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, eu começo a ir para o fim, porque desenvolver o hábito de meditar na promessa, na palavra, para você ter isso cultivando dentro do seu coração é importante.
A palavra do Senhor diz que nós precisamos buscá-lo, como eu falei aqui, enquanto podemos achá-lo. Então, busque a palavra do Senhor. Por que você tem que buscar a palavra do Senhor? Porque ela é viva e eficaz. Ela gera eficácia em você. Sou eu que digo? Não. Hebreus 4,12 fala isso. Porque a palavra de Deus é o quê? Ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante ou penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela tem o poder de separar a alma do espírito, a junta das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus. Por que eu tenho que buscar a palavra de Deus e me lembrar das promessas? Veja, ela é apta, ela é eficaz, é a promessa do Senhor. Ela vai te ajudar a separar a indecisão da decisão. Ela vai te ajudar a separar quando você tem que responder com um sim ou quando você terá que responder com um não. É a palavra do Senhor. Não se furte de meditar na palavra. Por que buscar a palavra do Senhor? Porque ela restaura a justiça da tua casa. Sou eu que digo? Não. É Jó capítulo 8, versos 5, 6 e 7 que diz: mas se buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua casa. O teu primeiro estado não irá se comparar com o último, porque o último vai crescer sobremaneira. É a promessa do Senhor. Por que eu preciso da promessa do Senhor? Porque ela não me deixa ficar confundido. Filipenses 1, 20 e 21, segundo a minha intensa expectação ou expectativa de vida, dependendo da versão que você lê, de que nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será engrandecido na minha vida, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Sabe, irmãos, o Senhor te diz essa noite, a despeito da promessa que Ele tem para você, que a promessa dEle para você é suficiente quando você se sentir insuficiente. A promessa de Deus para você é ilimitada quando você se sentir limitado. A promessa de Deus para você é alegre quando você se sentir triste. A promessa de Deus é poder que te aperfeiçoa quando você se sente fraco. A promessa de Deus, ela segue vigente, ela está em vigor agora, nesse exato momento, e não depende de mim, não depende de você. Ela não tem nada a ver com homens famosos, pregadores famosos. Ela tem a ver com corações contritos, quebrantados, que busquem ao Senhor, que se derrame na presença dEle, e que fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A promessa do Senhor está sobre a tua casa. Olha, domingo que vem você vai ter ceia, se prepara, porque será uma semana de muitos testemunhos. Eu não sei em que momento vocês vão conseguir colocar aqui o momento de se testemunhar, mas vai ter testemunho, vai ter testemunhos, será testemunhos tremendos, que você vai dizer assim: olha, eu não sei como foi, não faço a melhor ideia, mas eu só sei que eu tinha uma promessa e ela se realizou, ela se cumpriu, porque Deus é bom. Quantos dão glória a Deus? Repito, ela segue vigente sobre você. As promessas estão sobre você. Tá, pastor, mas assim de graça? Quê? De graça. Já foi dado na cruz do Calvário para vocês, não precisa pagar nada. Posicionamento é o que você precisa fazer. Aí também, peraí também, né? Você também quer tudo também, né? Posicionamento. Como assim, pastor Josué? Vida de adoração que inclui oração, palavra, né? Estar diante do Senhor, entendendo que Ele é o teu socorro bem presente na tribulação. Conscientes disso. Agora, talvez processos. Posicionamento no processo. Processos acontecerão. Situações acontecerão. Você talvez passará por alguns períodos. O processo, ou a estrada, a jornada no deserto, para um vai ser rápido. Pode ser que para outro seja um pouco mais longo. Para um será com lágrimas, para outro será mais com dores. Mas são processos. Todos nós, rico, pobre, gordinho, magrinho, altinho, baixinho, crente ou não crente, todos nós passamos por processos em nossas vidas. Todos nós passaremos por quadros de dores, e não estou profetizando. Talvez tenha pessoas aqui que já passaram por quadros de dores terríveis, ou estão passando, ou irão passar. Porque isso faz parte da nossa composição como ser humano, para o nosso crescimento e amadurecimento. É no âmbito permissivo de Deus. Não me pergunte por que Deus permite, só sei que Ele permite. Sabe? E é essa razão que me faz confiar no Senhor. O que é confiar em Deus? É você permitir que Ele te explique depois.
Deixa que Ele te explique depois. Não estou entendendo nada agora, não queira entender, simplesmente louve. Senhor, não estou entendendo. Sabe, Lucas Consli, um ministro de louvor lá em Córdoba, na Argentina, ele canta uma canção: eu não sei o que virá, eu só sei que estás comigo para sempre. Eu não sei o que vai acontecer, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas, irmãos, o nosso sistema de crença não é entender ou compreender, o nosso sistema de crença é fé. É fé. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, é fé. Fé é certeza. Fé é você olhar e não tem nada, mas você já está vendo tudo. Isso é fé. Por essa razão, o Senhor está cumprindo a promessa dele sobre a tua vida. Então tenha fé, irmão. Eu lembro do Kadosh: tenha fé, irmão. Vença o inimigo, em nome do Senhor Jesus. Quem é mais antigo aqui? Deixa eu ver. Quem lembra desses? Pode levantar a mão, irmão. Fica com vergonha não. O Raul Seixas falava que tinha 10 mil anos, todo mundo aplaudia ele. Tenha fé, irmão. Bota a fé para funcionar. O que nós precisamos é buscar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor fala em Eclesiastes capítulo 8, verso 5, que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Busca ao Senhor. Ele sabe quando e como você terá que mover, você terá que agir. Existe uma coisa que eu e você deveríamos aprimorar na nossa vida, que se chama discernimento. Discernimento. Sabe, queridos? É você ver quando realmente as coisas estão funcionando, quando realmente as coisas estão ali corretas ou não. Discernimento. Isso a gente busca na presença do Senhor, meditando no Senhor. É o Espírito Santo revelando no teu coração. Então os processos vai fazer com que você tenha este nível de maturidade. São os processos que vão aflorar em você determinadas ferramentas que você vai precisar ao longo, porque há coisas que eu vou aprender com a minha própria vida, mas o sábio, ele olha a vida do outro e aprende com o outro para ele não ter que passar por aquilo. Então sejamos sábios, porque o princípio de toda sabedoria é o quê? É o temor a Deus. Então tenha temor a Deus, você terá sabedoria. Ao ver uma situação acontecendo com o outro, você fala: não quero que isso aconteça comigo, eu não vou passar pelo mesmo que ele está passando, no sentido de que vou aprender com a lição do meu irmão, da minha irmã, e ele vai aprender com as lições da sua vida também. Mas eu tenho que ter o entendimento de buscar sabedoria no Senhor, de entender que processos são necessários, de entender que há coisas que eu não vou passar, mas há coisas sim, para não ser aqui contraditório, né? Mas há coisas que não vai ter jeito, eu terei que passar. Há coisas que não tem como explicar aqui para você. Simplesmente confia que o Senhor é aquele que, segundo Isaías 41:13, eis que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Confia que o Senhor está pegando você pela sua mão, sabe? Ele sabe como atravessar você pela avenida das dificuldades da sua vida, Ele sabe como levar você até o ponto onde você deve ir, Ele sabe como vai fazer para você, sabe, queridos? A única coisa que eu preciso aprender é confiar no Senhor, e o louvor é crucial nesse momento. O louvor é tão importante que quando você estiver imprimindo algo, fazendo algo, empreendendo algo, faça como Deus fez. Como assim? Em Jó capítulo 38, verso 4, a Bíblia diz que quando Deus estava criando a terra, os anjos louvavam, os anjos cantavam. Então faça o que você tem que fazer, norteado pelo louvor, norteado pelo idioma do céu, norteado pela palavra de Deus, norteado pela oração, norteado em dizer: não estou entendendo nada, mas não se trata de eu entender, se trata de eu confiar que o Senhor está vendo lá na frente melhor do que eu. Processos. Deixa eu pegar a analogia do pão. Pão, esse pão que você come. A gente, quando vai para a palavra, a gente olha lá Marcos 6,30, que fala da multiplicação dos pães. Interessante, né? Mais de 5 mil pessoas lá. Jesus olha: o que vai dar para esse povo comer? Porque eu não vou liberar eles assim, eles vão desfalecer pelo meio do caminho. Tem aqui um menino aqui com uns pães e peixinhos aqui, lembra disso? Para haver uma multiplicação, ao processo, um pão teve que ser partido ao meio. Um pão foi rasgado ao meio. Farelo caiu, talvez pedaço de casca caiu. Ou seja,
às vezes para você viver determinadas multiplicações, pode ser que processo de ser rasgado ao meio em alguma área da sua vida tenha que acontecer, para você viver coisas multiplicadas, processos. Estou falando que você vai rasgar literalmente você, não, alguma situação terá que passar, para você entender, agora estou apto para viver, porque irmãos, tem bênçãos que talvez ainda não chegaram diante de mim e de você, porque nós não estamos preparados para segurá-la. Sou eu que digo? Não. Provérbios 10, 22 que fala, a bênção do Senhor enriquece, mas com ela não vem dores. Então talvez Deus esteja preparando para você aprender a administrar aquilo que Ele tem para você. Porque o processo de Israel, antes de entrar na terra prometida, foi exatamente essa. Um detox. Porque eles estavam com uma visão escravocrata dentro deles. Imagina você, dizem a estudiosos, de 9 a 11 dias para sair do Egito e chegar até onde eles tinham que chegar. Que por causa de toda aquela situação, reclamação, murmuração, levou-se 40 anos para chegar na terra do Egito e entrar na terra do Egito, para sair do Egito e entrar em Canaã. Eles tiveram que aprender, que passar, que, sabe, ser esmiuçados, esmigalhados dentro deles, aprender a confiar no Senhor. Estamos com sede, tá, Moisés, toca na rocha. Não tem carne, tá, vem cordonize. Eles tiveram que aprender a confiar no Senhor, irmãos, mesmo vendo lá no Egito, as pragas, já Deus enviando para soltá-los, os caras ainda tinham tempo para reclamar de Deus. Que coisa interessante, como que eles vão entrar numa terra que manava leite e mel com essa mentalidade destrutiva? Está entendendo o processo? Pode ser que nessa hora, antes de você entrar no todo que Deus tem para você, Deus está falando com alguém aqui, não é possível. Antes de você entrar no todo ali, naquilo que Deus tem para você, Ele está preparando você agora, Ele está tirando, Ele está desagregando, Ele está arrancando defeitos, manchas, coisas que vão impedir você de florescer lá, de liberar lá, de crescer lá, sabe, nesse crescimento, nesse florescimento que a Cia está passando, ela está passando por processos, para que o produto principal não se perca amanhã. Deus está tratando com você que está aqui essa noite, Deus está permitindo determinadas coisas na sua vida para você amadurecer, para você crescer, para você mudar o seu idioma, tirar esse idioma da murmuração que é o idioma da terra e absorver o idioma do céu que é louvar, que é dizer, Senhor, eu confio no Senhor, Senhor, está difícil aqui, mas eu vou seguir confiando, vou seguir crendo, alguma coisa que o Senhor está fazendo para mim, eu sei que vai nascer na luz. Roberto falou aqui um pouco antes, a questão, sabe, Provérbios 21, 5, eis que faço novas todas as coisas, Deus diz, escreve porque as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. A questão não é Deus estar fazendo coisas novas, a questão é você estar dormindo e não ver o que Deus está fazendo. A questão é eu estar desacordado, estar errado e não ver o que Deus está fazendo, e aí eu fico fora daquilo que Ele está fazendo. Deus hoje está movendo na minha vida, na sua vida, o entendimento de que tem promessas. Você tem promessas, você tem coisas tremendas sobre você, o que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouvidos, não ouviram, Deus tem coisas preparadas para você que ama o Senhor, Deus tem coisas tremendas para você que espera no Senhor, Deus não se esqueceu de você. Talvez os processos pelos quais você esteja passando sejam necessários para isso suscitar dentro de você, para isso deixar você muito mais firme, para deixar o seu casco mais duro quando outras tempestades vierem, para que você possa ensinar os filhos dos teus filhos a vencerem pela persistência, pela perseverança, com fé naquele que te prometeu a vida eterna. Sabe, irmãos, termino. Pastor, mas confiar no Senhor e explicar, Ele explica depois. Ele já fez isso em algum momento na Bíblia? Irmão. Tá, imagina, 400 anos no Egito. Sai do Egito e ainda fica mais um dízimo no deserto. 40. Você acha que não... Lembra? Ô Moisés, você tirou de nós lá do Egito para a gente morrer aqui? É isso que você fez? Vai lá, pega Levíticos e Números lá para você ver. A reclamação que foi. Você fez isso com nós. Mas aqui aonde Deus quer nos levar? Aí Deus pega e explica para eles. Chega uma hora que eles entram na terra.
Josué dá toda a possessão para eles. Tribos com uma quantidade maior de pessoas pegam o maior número de terra, que tem menor, pega o menor número de terra, em termos de tamanho. Aí Deus pega e começa a falar para eles: olha, chegaram na terra? Chegaram. Deixa eu explicar para vocês por que foi necessário vocês passar por tudo isso que vocês passaram. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 diz isso. Deus fala para eles assim: olha, lembrem-se de como o Senhor seu Deus guiou vocês pelo deserto nesses 40 anos. Aí ele começa a dizer: humilhando-os. Este humilhar vem de quebrantar coração, no sentido de fazer a pessoa se humilhar diante de Deus em quebrantamento. Humilhando-os. Aí diz: pondo à prova seu caráter. Pondo à prova seu caráter. Aí continua, para ver, né, se vocês obedeceriam e se guardariam os meus mandamentos. Deus falou: vocês querem saber por quê? Antes de você chegar a Canaã, que eu fiz vocês passar por tudo isso? Para ver se realmente vocês estavam quebrantados de coração. Para ver se o caráter... Porque tem um monte de gente aí seguindo esses famosos não são. A questão não é seguir um famoso não são. Para de seguir famosos não são e segue famosos no caráter. No caráter. Caráter, irmão. Tem coisas que a unção vai fazer lá na frente. Caráter e unção, os dois caminham juntos aqui, ó. Os dois saem juntos. Chega uma hora lá na frente, sim, a unção é importante. O caráter está aqui, a unção vai chegar aqui. Vai chegar alguma situação que você está aqui na frente, que não vai dar para você resolver com a unção. Você vai ter que resolver com o caráter. Há coisas que está aqui e a unção está aqui que não vai dar para você resolver com o caráter. Você terá que resolver com a unção. Então os dois têm que caminhar juntos. Quando me perguntam nos treinamentos que eu dou sobre adoração, o que é mais importante, a técnica ou a unção? Eu falo: o que é mais importante para o avião, a asa direita ou a asa esquerda? Os dois. Então, o que eu quero terminar é que hoje Deus está dizendo: olha, eu vou fazer vocês florescer de uma forma tremenda, mas um processo foi necessário. Talvez não se entendeu ainda. O processo foi necessário. O processo foi necessário. Sabe, não se limitem ao tamanho desse espaço. Não fiquem achando que esse é o melhor lugar, porque que os seus olhos ainda não viram. Vocês param em frente a uma porta, e essa porta parece que não vai dar nada. Aqui poderia ter alguma coisa que traz. Aí quando abrir a porta, vão ver a magnitude do que Deus tem. Aí vocês vão dizer: realmente Deus enxerga muito mais além do que nós. Sabe, irmãos, processos. Sabe por que você está passando por processos? Porque Deus tem promessas sobre você. Você pode gentilmente colocar a mão no ombro do seu irmão, bater nele e falar assim: você tem promessa de Deus. Não, mas fala com voz de crente: você tem promessa de Deus. Olha, termino. Não existe dor que possa ser maior do que a promessa de Deus sobre você. Amém. Hebreus 10, 23 fala o quê? Guardemos firme a confissão da promessa, sem vacilar, porque quem prometeu é fiel. Então o Senhor tem prometido para você, Ele é fiel para cumprir. Olha, você tem promessa. Eu estava viajando por uns países aí, quando eu missionava fora do Brasil, e um dia eu passei por uma cadeia de montanhas tremenda, Cordilheira dos Andes, e teve um momento que eu desci num país desse, fui num ponto onde chegava num dos 3 maiores picos das Américas, chamado Illimani. Eu fiquei olhando o Illimani assim, aquela montanha 6.500, quase 7.000 metros de altura, com neve lá no topo. Anos depois eu me lembrei dessa montanha, numa pregação que eu estava pregando. Porque quando a gente passa de avião por cima, você vê geleira, você não vê produção ali. Você não vê gente morando ali. Você não vê pessoas com fábricas ali em cima. Porque o pico da montanha é lindo.
Os Alpes são maravilhosos. A montanha lá no alto é tremenda. Um vislumbre maravilhoso, sensacional. Só que nunca se esqueça que toda a vida gira em torno dos vales. A vida gira em torno dos vales. Quer subir a montanha? São os vales por onde você vai passar. Porque aqui que estão as fazendas de gado, é aqui que estão as fazendas de arroz, de não sei o que, para subir uma montanha. A vida está aqui nos vales. E até para isso tem promessa. Porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quem lembra por quê? Porque tu estás comigo. Ele prometeu que estaria com você. Sabe, irmãos, você tem promessa. É o ano do ID, né? Fale das promessas de Deus para outros. Antes de Israel sair do Egito, irmão, na noite que os primogênitos foram mortos, Deus falou para o povo: cada família pega um cordeiro. Você vai pegar esse cordeiro, vai assar o cordeiro. E deu umas orientações lá. Vai pegar o sangue, vai passar nos umbrais da porta, porque o anjo passaria a noite. Mas há uma liberação muito grande de Deus ali, dizendo assim: pega o cordeiro. Um cordeiro por família. Aí ele fala assim: se o cordeiro for muito grande para você, divida com outra família, reparta com outra família. Lembra? Se você for lá em Êxodo, você vai ver isso. Se o cordeiro for muito grande, porque vai sobrar muito, tanto que mandou queimar tudo no outro dia, né? Reparta com outra família. Você está no ano do ID, você tem o cordeiro imaculado dentro do seu coração, da sua casa. Ele é muito grande para ficar só com você. Reparta com outra família. Reparta o cordeiro, cumpra o ID. Fala das promessas. Eu tenho promessas sobre mim, fulano. Eu entro em determinados lugares que eu uso essas ideias para poder puxar assuntos. Um dia, eu estava indo pregar numa igreja em Guarulhos, e eu peguei um Uber. E eu falei: ei, Guarulhos, hein, você deve ir muito para lá para levar passageiros lá para o aeroporto, né? Para quebrar o gelo, né? Aí eu falei: levo, claro. Aí ele disse assim para mim: mas rapaz, eu faço a menor ideia, Deus me livre, né? Aquele jeito, enfim, de voar no avião. Você é louco, tenho medo de avião. Eu falei: sério que você tem medo de avião? Eu falei: fica com medo não. Deus tem planos para você, tem promessas para você. Porque antes ele começou a falar para mim que ele estava empreendendo algumas coisas, ele queria empreender algumas coisas. Eu falei: para você que quer ser um empreendedor, viajar de avião será no mínimo necessário. E ser com medo não vai dar certo não, então você não vai empreender nada. Aí ele olhou assim pelo retrovisor e falou: é mesmo, né? Eu falei: é. Eu falei: não fica com medo do avião não, porque nesse exato momento você está parado sobre o nada. Aí eu peguei e dei um Google assim sobre o planeta Terra. Peguei a Terra assim no Google, deixei a tela cheia, falei: dá uma olhada aqui, ó. Aí ele olhou, falei: tá vendo a Terra? Tô. Ela está parada sobre o nada. Aí quando você vai lá para a J38 fala, né? Não tem haste segurando ela e nenhum tipo de plataforma mantendo ela. Ela está parada no nada. Eu falei: não fica com medo de avião não, porque nesse exato momento eu e você estamos parados sobre o nada. E Deus nunca deixou a Terra descer 1 milímetro. Nunca. Fica com medo do avião não. Ele começou a chorar. E minha esposa e eu começamos a orar por ele. Eu falei: Deus, tira esse medo desse homem. Abençoe esse homem. O Senhor tem promessas para ele. O medo é uma fé contrária, eu falei. Enche ele da fé que faz ele ir muito mais além daquilo que ele possa imaginar. Você tem promessa, irmão.
Crê no Senhor Jesus. Será salvo você e sua casa. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus. Siga firme no Senhor. Amor em ação, vocês têm muito por conquistar ainda. Tem muitas coisas que Deus vai liberar de uma forma tremenda. Algumas virão como chuvas, que quando menos perceber, já invadiu tudo o ambiente. Outras virão em pequenas gotas. A questão não é se virá torrencial ou em pequenas gotas. O que Deus manda dizer para você é que não se preocupe, virá. Virá. Você pode se pôr de pé. Cadê o irmão do teclado? Foi arrebatado? Ah, não. Ô irmão, vem cá. Você me deixa orar pelo povo? Deus te transformará num homem muito mais próspero do que você é. Vem cá. Você falou que é casado, traz sua esposa aqui. Vem cá, sobe aqui, filha. Aqui, ó. Ajuda ela aí, pega na mão dela. Quero declarar que os seus testemunhos serão semanais. Cada semana será alguma conquista diferente. E não se preocupa como isso será, porque Deus é poderoso para fazer assim. Eu vejo, eu não sei quanto tempo vocês são casados. Porque você falou que é casado. Mas eu vejo uma posteridade chegando. Eu vejo Deus